Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre Caetano Veloso e sua música Sampa. Também vamos conhecer imagens e refletir sobre o processo de urbanização e modernização de São Paulo. Caetano Veloso é um músico brasileiro, um dos criadores do movimento tropicalista no Brasil, sendo um dos músicos mais influentes do país. Caetano Emanuel Viana Teles Veloso nasceu em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, no dia 7 de agosto de 1942. Nessa tela, nós temos um trecho da música Sampa exaltando a esquina da Avenida Ipiranga com a Avenida São João. Vamos ao trecho da música. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruzo a Ipiranga e a Avenida São João. É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas. A respeito da música Sampa, Caetano procurou colocar nos versos a primeira impressão que teve da grande metrópole. Ainda na década de 60, vindo de um espaço muito ligado à natureza, o baiano sentiu o estranhamento diante de tudo que viu e procurou mostrar esse conflito estabelecido entre a inocência, entre a imagem do campo e a grande São Paulo. Caetano Veloso nos ensina com sua música que a identidade cultural é aquilo que aproxima e une os indivíduos, formando a base para que uma pessoa se sinta pertencente a um grupo social. O mergulho de Caetano na cultura paulistana é intenso, passando pela música, pela poesia, pelos movimentos de vanguarda, pela arquitetura, por questões ambientais, políticas e sociais. A música Sampa é uma homenagem à cidade de São Paulo e diz muito sobre a experiência de um baiano ao chegar de ônibus na cidade. Esse é o mapa do estado de São Paulo e sua capital. São Paulo vive formando fila, devido à grande quantidade de pessoas, de atrações, porque se não forma fila e se não organizar, tudo vira um caos, um caos urbano. O paulistano, ele adora as suas vilas, e a própria capital paulista já se chamou uma vila, Vila de São Paulo. Da mesma forma, hoje muitos points se encontram nas suas famosas vilas, espalhadas nas áreas nobres e também nas menos favorecidas. Rio de Janeiro e São Paulo também possuem suas favelas, onde vivem aqueles de menor renda aquisitiva, mas que abriga a mão de obra que move a maior economia da América do Sul. Tudo isso não passou desapercebido por Caetano Veloso, que descreveu em pormenores sua musa, São Paulo. E você, já olhou para a Sampa da janela do ônibus? Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto, chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Resgatamos um pedacinho da música Sampa para vocês. Trouxemos aqui uma paisagem que talvez vocês conheçam. Conhecem esta paisagem? Conhecem esta avenida? Olhando bem, podemos perceber que a cidade, provavelmente o seu bairro, a sua rua, foram se transformando ao longo do tempo, pois como a própria música Sampa diz, a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Aqui outra paisagem conhecida, Estação Tucuruvi, que antes, no começo do século XX, era uma estação de trem, e agora, no século XXI, é uma estação de metrô que vocês conhecem. As transformações urbanas por que passou a cidade de São Paulo foram consequência das atividades dos diferentes grupos sociais, muitos deles migrantes que nela vivem e por causa da riqueza produzida pelo café e pela implantação da ferrovia no final do século XIX. Outra paisagem conhecida, a Avenida Paulista, do lado esquerdo, Avenida Paulista em 1920, e do lado direito, a Avenida Paulista em 2008. Vocês vão ver que em 1920 ainda havia predominância do verde, poucas casas, casas baixas. E nos anos 2000,
os arranha-céus, né? A selva de pedra. Prosperavam muitos estrangeiros, entre os quais barbeiros, cabeleireiros, médicos, dentistas, horticultores, joalheiros, alfaiates, costureiros e varejistas de toda sorte, ou seja, muitos trabalhadores, né? Esses viajantes trouxeram as vivências culturais de seus países de origem, que serão absorvidas e mescladas aos costumes locais de forma bastante lenta e gradual, né? Vão ajudando a moldar a nossa identidade também. Aqui, de um lado, né, comidas típicas, né, bolivianas, com vestidos bolivianos, é a festa da Bolívia que acontece todo ano, né, no Memorial da América Latina. Rua Direita. Rua Direita é uma das mais antigas da cidade. No século XVII, tornou-se a primeira rua calçada com paralelepípedos. Hoje, comporta mais de 500 lojas, entre grandes magazines e pequenos comércios. Quase nada resta das antigas fachadas avarandadas, mas na foto atual ainda podemos ver a mesma torre de igreja ao fundo. Né? A gente vê essas varandas na foto à esquerda, né? A rua direita na década de 1860, e a gente vê esse grande comércio na foto à direita, né, dos anos 2000, mas a gente vê lá no fundo ainda a torre da igreja. Pensando nessas transformações e mudanças, vamos fazer algumas atividades? Primeiro, utilize o mapa abaixo para encontrar o bairro onde você mora. A gente trouxe um mapa da Zona Norte e vocês vão localizar onde está o bairro que vocês moram, ok? 2. Em suas memórias, você consegue perceber essas transformações? Converse também com seus amigos ou parentes e fale um pouco sobre elas. O que mudou na sua rua, no seu bairro, na cidade? Você consegue perceber isso? Traga essas memórias, traga essas lembranças, né? Escreva um pequeno texto falando sobre elas. 3. Observe essa imagem. É uma imagem conhecida, é um dos cartões postais de São Paulo. Provavelmente vocês já passaram em frente ou até estiveram lá, né? Você sabe onde ele fica? Para que ele serve? Né? Então fale um pouquinho sobre este prédio. 4. Se você pudesse planejar o futuro de Sampa, como ela seria? Então, como seria a cidade dos seus sonhos? Como você pensa São Paulo do futuro? Né? Como seria a cidade ideal para você? Então vamos escrever um pouquinho sobre isso, ok? Depois de tudo isso, a gente agradece novamente a participação de vocês em mais uma aula e espero vocês para a próxima semana para que a gente possa dar continuidade nos nossos trabalhos. Como sempre, a gente pede para que vocês mantenham-se em casa, dentro da quarentena, se envolvendo com as aulas, com os estudos e desejo a vocês uma boa semana. Até mais!